Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a honra de receber ela, que é formada em Serviço Social pela UNB, formada em Recursos Humanos, Terapia Familiar e Constelação Sistêmica, e tem uma vida dedicada a fazer o bem ao próximo. São mais de 26 anos dedicados ao IAN. É ela, Adeline Campos Bernardes. Adeline, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Lucinho. É um prazer estar aqui com você. E você lembra que eu já te falei, Papo Ligeiro. Papo Ligeiro. Papo Ligeiro. Mas antes, eu queria te pedir para que se inscreva no nosso YouTube e siga-nos no nosso Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Adeline, eu queria começar com uma parte do poema do Dr. Paulo Campos, em que ele discorre sobre o objetivo do IAN. Existem aos milhões pelo mundo. Sempre existiram as centenas nas ruas dessa cidade, maltrapilhos, descalços, mas os olhos vivazes, vibrantes oportunidades para o bem se perdendo na perdição do abandono social. É por esses milhões, Adeline, que existe o IAN? Sem dúvida, Nilson. E se você for, como a gente estava comentando sobre o livro do professor Watson, eu estava relendo, é muito interessante como realmente surgiu o IAN. E até no período, uma obra tão grande. Porque se você for olhar para o passado, na época Rio Verde tinha mais ou menos 6 mil habitantes. E que você que conhece lá, você sabe o tamanho da estrutura. E não foi feito todo o projeto. Então, realmente era um projeto grandioso. Mas, acima de tudo, ser um projeto físico grandioso, o objetivo maior era realmente acolher as crianças, dar uma oportunidade do estudo, de um aconchego de família, que lá eles falam os filhos da casa, é a casa-lar. Então, realmente, o IAN cumpriu o seu propósito e tem cumprido na sua missão de fazer realmente o papel de servir a comunidade com relação à caridade, ao amor ao próximo. Ano que vem, vamos fazer 70 anos do Instituto. IAN, Instituto de Assistência aos Menores. Nesses 70 anos, se você fosse resumir, qual que é o principal objetivo do IAN? O que é o IAN? Então, o IAN é uma instituição, é uma ONG, não governamental, que faz parcerias com o município, faz parceria com a comunidade, com empresários, e ela contrata pessoas especializadas na área da educação e da assistência social para dar oportunidade de formação para as crianças, para ser homens de bem, para serem homens realmente justos, honestos, para contribuir na sociedade. No início, ele trabalhava como internato. Ele foi criado com o objetivo de ser um internato. E perdeu essa questão do internato e se transformou num educandário. Como é que foi essa? Então, o IAN, ele surgiu inicialmente, porque se você for olhar no passado, nós tínhamos nessa época, na década de 50, as pessoas moravam mais nas fazendas. Quase não tinham oportunidade também de estudo. Até os filhos das pessoas abastadas foram estudar em internatos. Você deve conhecer pessoas que estudaram em internato daquela época, E era uma coisa normal, normal. E para estudar, porque na cidade não tinha essa condição naquela época de dar essa oportunidade. Hoje a gente vê ônibus na fazenda buscando um aluno para levar à escola. Isso não era uma realidade naquela época? Não era. Então, como você acabou de ler o poema do tio Paulo, as crianças não tinham essa chance, Então, o que foi feito? Foi um sonho que foi abraçado pela comunidade rioverdense, acho que isso é muito importante. Quer dizer, o Paulo Campos foi o idealizador, foi o fundador, mas ele não fez sozinho,
ele teve o apoio, o amparo de muitas pessoas que acreditaram nele, né? Porque ele era um homem íntegro, era um homem honesto, trabalhador, né? Foi prefeito de Rio Foi Verde. prefeito, foi deputado. Mas então, o que chama a atenção é que era uma oportunidade para aquelas crianças que não tinham de estudar ou os pais não tinham condições financeiras de oferecer para os seus filhos, vamos supor, condições básicas de sobrevivência. Então, os pais colocavam os filhos, né, solicitavam uma vaga para morar lá no internato. Quando eu comecei a trabalhar lá, em 99, nós tínhamos já 25 meninos, mas o Estatuto da Criança já estava em vigor e não era mais permitido que houvesse orfanatos ou internatos dessa forma. Então, o IAN passou por todo um processo de reformulação. Então, primeiro foi não acolher mais dessa forma. E os que estavam lá, nós fizemos em parceria, né? Eu tive a ajuda da psicóloga Alessandra Moreal e da assistente social Kênia. Nós desenvolvemos um projeto chamado Resgate dos Vínculos Familiares. Então, nós fomos fazer um levantamento e visitar todas as famílias das crianças que estavam lá. E começamos, alguns eram de cidades vizinhas, né? Então, nós começamos a fazer novamente essa reaproximação das crianças com as suas famílias. E teve alguns, mas muito poucos, que a gente não conseguiu encontrar. Somente uma criança, isso, né, foi até na época que o seu Hermes Dourado trabalhava como conselheiro tutelar, foi deixado no posto ali de Santa Helena, naquele trevo, sabe? Uhum. Com 5 anos de idade. Quer dizer, a criança com 5 anos não sabe informar que, né? Ele foi deixado. Foi literalmente deixado. Então, ele, vamos supor, foi criado depois uma nova certidão de nascimento e tudo, mas não tinha-se nenhum dado dele, tá? Recentemente, eu falei com um deles, né? Que eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Com o Toninho, né? E ele me contando, né? Que ele já é pai, contou de outro que é pai, de outro que está em tal cidade, foi me relatando como é que estavam os meninos. Então, quando o IAN foi, né, realmente passou a funcionar como internato, era para ser só para meninos. E o primeiro, que é conhecido de muita gente, né, foi o Cesário. Seu Nenzinho Veloso é que levou, né, a primeira criança. Então, lá eles tinham essa oportunidade, né, do estudo. Depois tinha até escola lá dentro da instituição, que outras crianças da comunidade também iam lá estudar. Então, na história do IAN, houve realmente todo esse olhar, vamos dizer assim, ampliado da casa. Porque era a periferia de Rio Verde. Hoje é centro da cidade. Eu lendo o livro, as pessoas, quando estavam construindo o prédio do IAN, ficavam olhando, não, daqui 10 anos, no máximo, aqui está dentro de Rio Verde. Eles estavam apostando, isso na década de 50, 60, né? Isso Hoje mesmo. O IAN está no centro da cidade. Isso mesmo. E é uma área grande, né? Bem uma grande. área, assim, se a gente for comparar com outros colégios, são poucos que têm uma área daquele tamanho, acho que nenhum, né? Não tem. E o que é lindo lá também é o jardim. Selminha cuida muito bem, né? Tem muitos passarinhos, lá é muito gostoso. Eu queria falar do homem à frente do seu tempo, Dr. Paulo Campos. Uhum. Quem foi Paulo Campos? Segundo Juscelino Kubitschek, Juscelino falava que ele era Patativa goiana. Isso. Então, cada um tem o seu olhar, né? Então, Paulo Campos, né, realmente é um homem à frente do seu tempo. E eu vou te contar uma história particular, né? Ele fez um avanço na cidade de Rio Verde, além de ser pai de família muito dedicado, né? E ele casou com a Lely, que foi uma companheira que ajudou ele muito, tá? E eles eram primos primeiros. E tem uma história, né, que ele conta, e ela contava, ele contava, os dois contavam. Não sei se você lembra do cigano, era uma figura tipo o Pedro Biriba, que tinha aqui em Rio Verde. Uhum. E ele direto batia na porta do tio Paulo lá para pedir alguma coisa.
A tia Lélia, tipo assim, a minha cota já foi. Eu não tenho mais, assim, não consigo mais atender esse senhor. Então, quando ele batia, e o escritório dele era do lado da casa, ele já falava, Paulo, ó, seu companheiro, seu cliente chegou. Aí ele ia atender, você sabe como é que ele falava, Nilcinho? Chegou o meu professor de paciência. Né? Então, eu acho que isso aí resume um lado que às vezes muitas pessoas, né, não tiveram conhecimento e acesso, né? Pai amoroso, e assim, quando a gente foi fazer várias atividades, que o Ian hoje tem, ele é filho do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, né? E depois ele criou... O Paulo foi presidente também. Também. Isso, depois criou, né, o IDEAC, que é dentro da instituição, né? Mas a gente fazia visita nas cidades vizinhas para fazer campanha, Alta de Souza, com a campanha da fraternidade, e quando a gente falava no nome dele, as pessoas mudavam até o jeito de receber a gente. Então, ele realmente foi uma figura, né, uma pessoa muito querida e muito à frente do seu tempo, com esse propósito de fazer diferença, né? E não só na questão do Ian, né? Várias outras empreitadas que ele teve, né? Até o bairro Serpro, algumas casas, algumas coisas que ele fez também, que marcou e marca Rio Verde até hoje, né, Adelina? Não tenha dúvida, né? E numa época que tudo era muito difícil, né? Não tinha celular, não tinha WhatsApp, as comunicações eram... Né, as coisas muito difíceis. E Rio Verde arrecadava muito pouco, não é essa pujança econômica que é hoje, né? Por isso que eu falo que a comunidade toda de Rio Verde colaborou, porque ele, né, naquela época todo mundo era conhecido, ele visitava todo mundo, né, e pedia recurso para esse trabalho. Mas você viu também que ele participou, né, da Segunda Grande Guerra, porque ele era aluno de Direito da USP, da Sanfran, né? Então, a questão particular que eu ia te contar é que eu fui conhecer, né, a sede lá da Sanfran, que meu filho queria estudar lá, tanto é que ele formou lá também, e, de repente, eu me vejo diante de um monumento, né, em homenagem aos ex-alunos que serviram, né, na Segunda Guerra Mundial, e estava lá, né, o nome dele. Então, assim, aí você vê assim, nossa, mas isso... acho que veio ajudar até mais ainda a trabalhar a questão do sentimento dele pela dor alheia, né? E outro aspecto interessante que eu comentei com você, além da ajuda da comunidade, ele teve uma grande ajuda, né, da mãe dele, Dona Placidina, né, com a morte, né, o desencarne da irmã dele, a Luzia Campos, no acidente aéreo. E aí, nessa época, a empresa pagou um seguro. E aí a Dona Placidina, minha bisavó, falou, Paulo, transforme isso em frutos. Né? Então, todo o seguro foi investido na construção do IAN. Isso tem conta no livro também. E mais pessoas fizeram parte também da instituição do IAN. Eu queria falar também da tia Amanda, né, que vai completar 100 anos. 100 anos. Esse ano, e que também foi uma peça fundamental para o que o IAN é hoje. Não tenho dúvida. Foi 40 anos de dedicação, né, de trabalho na instituição. E ela... Igual você imagina, você cuidar, já teve momentos de ter 75 meninos, fora as 10 meninas, né? Junto. Na época, internos. Internos, né? Então, você ter organização. E eu não esqueço uma vez que eu falei assim, nossa, eu vou trazer meus filhos aqui para fazer um estágio para arrumar a cama. Porque era impecável, né? Então, os meninos ajudavam também, no sentido assim, de cuidar das suas coisas, né? Tinha os funcionários da casa, até a tia Mariana vai fazer 30 anos de trabalho no IAN. E a tia Amanda, pelo que eu estava lendo, quando era a hora dela ir embora, todo mundo ia lá pedir benção para ela. Isso, no final do dia, né? Então, a questão do respeito, sim, né, dele. muito, né? E tem histórias, né? E as pessoas já sabiam, assim, ela era amorosa, mas ela também enérgica, né? Porque você é pai, você sabe que a gente tem que ter o sim, sim, o não, não.
Você imagina com essa quantidade, né, de crianças, né? Então, ela tinha também ajuda, né? Ela criou a questão dos monitores, né? Os maiores ajudavam com os menores, né? Então, tudo isso foi né, uma forma dela conduzir, né? Ela organizava o Natal, que era, né, uma festa muito esperada pelas crianças, né? Já pulando um pouco para frente, mas eu conversando com a Selma, e ela me narrou alguns fatos que, assim, a gente fica arrepiado, para não dizer emocionado, porque muitas vezes a gente não imagina que isso possa acontecer. O Ian hoje tem um programa chamado Menor Aprendiz, e as crianças recebem por isso. E muitas das vezes a criança, o primeiro bolo, o primeiro aniversário que ela comemora é com aquele dinheiro do Menor Aprendiz, é que ela tem a oportunidade de comprar um bolo e chamar os seus familiares. Então, assim, é algo muito bacana, né? Traz dignidade para a pessoa. Sim, né, isso mesmo. Traz uma coisa que não tem preço, né? Você pensa bem, naquela época, além do internato, onde funciona hoje, né, do Menor Aprendiz, que a gente chama, nós temos o nome de Menor Melhor, tinha as oficinas. Então, os meninos, eles já eram preparados para o mercado de trabalho. Né, para quando eles chegarem na idade, né, de 18, sempre teve essa característica, preparar para o mercado de trabalho. Sim, e para a vida, ser homens de bem. Adeline, e o Ian recebeu algumas visitas ilustres. Sim. Juscelino Kubitschek visitou pessoalmente o Ian e contribuiu financeiramente para a instituição. Com dinheiro do próprio bolso dele. Isso foi muito interessante. Foi recebido pelo Dr. Paulo. Isso, no livro tem até fotos. Né? Eu tenho algumas fotos comigo, tem várias fotos comigo. E o interessante é que ele ficou tão sensibilizado com a obra, né, que ele falou, não, eu quero contribuir. O que está faltando? Faltava o recurso para os móveis, né? E aí até coloca assim que comprou-se camas de primeira, né? Foi. Então... E essas camas estão lá ainda? Acho que não, filho, assim. Já tem tempo, né? Já tem 70 anos, né, assim. Mas a gente deixou, né? Igual tem lá na brinquedoteca, tem umas carteiras que era, né, da época da escola, então tem algumas coisas lá. Um dos objetivos do Ian é sempre trazer a questão do ensino de Jesus como modelo e guia da humanidade. Como que você vê isso na prática, mudar a vida de tantas crianças? A base é Jesus, é os ensinamentos de Jesus? Olha, não tenha dúvida, tá? Essa semana eu fiquei assim, emocionada de escutar uma reportagem do Frei Gilson. Né? Eu não sabia, fiquei sabendo dele, o pessoal comentou e eu fui verificar, e ele nessa entrevista, e realmente o caminho é esse, não tem outro. Porque como é que nós vamos trabalhar em nós, né? As nossas impulsividades, os nossos sentimentos, às vezes, né, de agressividade, de egoísmo, de orgulho, de revolta. Se a gente não tiver a nossa espiritualidade desenvolvida, se a gente não tiver realmente uma religião, e você pode perceber que as religiões, Jesus é o mesmo para todas. Ele é realmente o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é importantíssimo realmente se falar para as crianças sobre Jesus, para ir já preparando elas para o mundo, porque ela vai ter desafios na vida, vai ter problema, e como é que ela vai superar? Se ela não conseguir uma nota, ela vai bater no professor, vai bater na mãe. Se ela não conseguir um emprego, ela vai lá e vai agredir o dono do estabelecimento. Então, nós precisamos realmente trabalhar em nós. Isso. Adeline, uma das preocupações minha quando foi para te entrevistar foi pensar assim, qual que é o tamanho do Ian? E aí eu tive uma resposta que... Opa! Nossa! Estourou uma transformadora aí. Que... Né, uma resposta que já me tirou um pouco aquele desejo de saber. O tamanho do Ian é o tamanho de todos que ali fazem parte somados? É isso mesmo? Eu acho que muito mais do que isso também, né?
realmente a contribuição de todos que lá estão, de todos que já contribuíram e dos que vão continuar contribuindo. Mas não tem um objetivo assim de contabilizar quantas crianças já passaram por aqui? Claro que tem. Nós temos isso tudo. Como o Ian é registrado, e o registro dele é o primeiro, tá? No Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele também é registrado no Conselho da Assistência Social. Nós, como qualquer outra ONG, outra, né, entidade sem fins lucrativos, nós temos que prestar conta. Então, todo ano é feito um relatório onde se passa a quantidade, né, de jovens que foram atendidos, quantas crianças, o que foi feito. Por ano, você tem como passar isso para nós? Então, a Turma da Paz, que é um programa que a gente fala contrário ao horário da escola, hoje nós estamos com 100 crianças. O menor aprendiz, nós estamos com 1.400, que foi no ano de 24, de atendimento. Porque, vamos supor, eles são atendimentos aqui, são diários. Então, o do menor melhor... Você fornece almoço, fornece... Na escola, sim, tem o lanche, e no menor melhor tem lanche, mas não é uma merenda como é o da escola, né? Uhum. Tem um curso que chama-se Prepara-se, que antigamente era o núcleo básico, onde a gente oferece para a comunidade, às vezes o adolescente quer entrar no mercado de trabalho, mas não sabe como fazer, então a gente como fazer um currículo, como se comportar no trabalho, como responder às entrevistas, né? Então, a gente tem um curso preparatório de 2 semanas e, nessas 2 semanas, passa-se esse conhecimento, avalia-se esse adolescente ou essa adolescente, e quando os empresários precisam de menores, aí eles entram em contato com o programa e nós temos o nosso banco de dados desses jovens, né? E aí a gente encaminha 3 ou mais, né, de acordo com o perfil que eles nos passam, para que eles possam selecionar para contratar. Entendi. E além disso, tem educação infantil, tem educação fundamental, que são as crianças que estudam lá também. Isso, então nós temos a Escola Tia Santinha, é da época do orfanato, do internato. Depois que deixou de abrigar as crianças, aí nós fomos ampliando as ações, né, conforme as exigências legais. Então, por isso que ampliou a área da assistência social e a área da educação. Então, nós temos também, nós temos uma extensão na Vila Santa Cruz, em parceria com o GAPS, né, e Produtores Rurais de Rio Verde, foi construído a sede lá da Santa Cruz. Aproveitando a fala do GAPS, o produtor rioverdense, a comunidade rioverdense, ela ajuda sempre, né, Adeline? Ajuda. Olha, a gente Rio Verde é uma cidade solidária, né? Muito, muito solidária. As pessoas, elas realmente, elas conseguem fazer a diferença na vida da instituição, né? Aí eu queria falar um pouco da diretoria. Hoje, todos os diretores do IAN são voluntários? São todos voluntários. Isso é uma questão legal, estatutária. Tá. Teve um fato que eu, conversando com a Selma, me deixou bem assim, mexido também. É porque lá tem arroz com estrogonofe. E a meninada adora arroz com estrogonofe. E aí teve um dia que um dos meninos falou: tia, mas assim, você nunca vai deixar a gente não poder repetir. Ou seja, sempre a gente quiser repetir, a gente pode repetir. É algo tão simples na nossa casa, né? Mas que faz a diferença para eles. Porque eles comem sabendo que eles podem repetir, aquilo ali para eles é um ganho. Né? Então, assim, umas coisas pequenas pra gente, que muitas das vezes fazem a diferença grande para eles, né, Adeline? Porque ali tem como a principal... Muitos têm como o almoço ali a principal refeição do dia, né? O que a gente percebe, né, Nilce? Hoje, por exemplo, na unidade centro, nós temos crianças, às vezes, até de bairros distantes, né? Temos pessoas que, às vezes, assim, muitos deles são trabalhadores, às vezes têm uma condição melhor um pouco, mas passam apertado, né, para sobreviver. E na Vila Santa Cruz, nós temos um público realmente de maior vulnerabilidade. Mas o nosso diferencial é que a gente tem o trabalho na escola, na sexta-feira, que é o desenvolvimento do sentimento. Então, a criança, todos os dias, na sexta tem atividades especiais, mas todos os dias eles fazem relaxamento em sala de aula,
Eles estudam a Bíblia, assim, o Evangelho, né? A parte de Lucas. Todos os dias é um trechinho. Então já faz assim, para trabalhar a criança desde pequenininho. Você vai trabalhar realmente os sentimentos. Deline, dando uma reviravolta aí. Quando a gente olha a educação no Brasil, você que tem lidado com a educação há muitos e muitos anos, como é que você tem visto a educação brasileira num todo? Tem melhorado? Eu sei, eu acredito que teve alguns avanços, em outros a gente tem muito ainda que galgar, né? E às vezes ficam-se numa discussão ideológica que o caminho não é esse, né? Que a educação está no caminho contrário? Não, a gente precisa, não tem que ficar, sabe, naquela Você disputa acha que ideológica. a base de um país é a educação dele? Não tenho dúvida. Você acha que nós só vamos acabar com essa polarização, com essa guerra entre direita e esquerda através da educação? Da educação. E do desenvolvimento do sentimento. Porque quando você vai e vê a dor alheia, você, opa, peraí, igual você acabou de falar, né, do estrogonofe. Quantas vezes nós levamos crianças que fizeram a campanha da Fraternidade Alta de Souza, aqui no centro da cidade? Eu já andei, Nilson, ali na Vila Maria, com uns 20 meninos. E ainda tinha os meninos internos. Você imagina, eu quase ficava doida, né? Mas, resumindo, depois, quando era o dia de fazer a entrega, a gente levava eles para bairros, né, da periferia, onde tinha pessoas realmente extremamente necessitadas. Então, eles viam a diferença e a gente fazia reflexões sobre aquilo, para realmente valorizar, ser grato, né, com o que tem, ver o que pode fazer para melhorar e auxiliar o outro. Mas a gente tem que estar atento, porque assim, o que toca às vezes o nosso coração, né, assim, é quando você oferece um prato de sopa para alguém que está faminto, você fica feliz porque o outro ficou muito feliz. Isso não exige tanto de nós. Mas hoje nós temos outros tipos de necessidades muito mais amplas, que são as necessidades realmente emocionais das crianças, as questões dos vícios. Você está vendo aí, crianças, adolescentes viciadas em celular, em jogos. Então, são novas situações, as questões de abuso. Então, coisas que às vezes era pouco comentado e que hoje a gente vê com tanta frequência. Então, a gente precisa realmente investir nessa educação, com mais carinho nesse sentido, sabe? De valorizar os professores. Você falou do Paulo Campos. O Eduardo, meu esposo, sempre fala, se você for olhar lá na prefeitura, ele remunerava muito bem os professores, porque ele sabia da importância que é o professor na vida, né, do ser humano. Todos nós temos recordações da nossa infância de professores que fizeram a diferença na nossa vida. Marcaram a nossa vida. Então realmente... E todo mundo já passou por um professor. Todo mundo tem isso que não passou. Mas outra coisa, Nilson, na área, né, vamos falar assim, do voluntariado, na área, né, das instituições não governamentais, eu não esqueço do meu tio Paulo Campos falar para mim assim, minha filha, ele me chamava de Necota, construir não é difícil. Então, você construir uma instituição, construir um prédio, isso não é difícil. Mas você manter e você ter recursos humanos apropriados, esse é o grande desafio. Então, às vezes as pessoas querem fazer, não, vamos abrir, vamos construir, vamos fazer. Elefantes brancos. Mas assim, vamos nos unir, vamos tentar fazer, né, realmente a fraternidade, né, na prática. Você acha que hoje, se a gente for olhar as nossas crianças, elas estão muito mais desenvolvidas intelectualmente do que moralmente, Adelino? A gente não pode generalizar, né, Nilson? Mas se a gente for olhar numa grande maioria... Sim. Porque, assim, você vê, não só as crianças, né? A gente vê os jovens, né? Esse risco que a gente corre hoje com relação às crianças, né? Do acesso, às vezes, né, ilimitado ao celular. Eu tive um neurologista que eu entrevistei umas 3 semanas atrás, e ele trouxe um estudo científico aqui, que foi até uma pergunta que eu falei, que a criançada estava muito inteligente. Ele falou que não, que na primeira vez na história o QI
dessa meninada está menor do que das gerações anteriores. Ou seja, as crianças não estão vindo com essa inteligência que a gente acha que está vindo. E hoje a gente percebe o que, assim, o menor esforço, né? Minha mãe estudou latim. Eu entro no ChatGPT e falo assim... Pronto, a inteligência artificial está aí para... Então, qual o esforço que nós estamos tendo? Antigamente, a gente colocava as crianças para fazer caligrafia. Datilografia, eu fiz datilografia. Meu filho fez datilografia lá no Ian, viu? O Ian, na época da datilografia, eu pus ele lá. O Ian também, ele acontece na vida da gente mais do que a gente imagina, não só na esfera material, né? Mas também na questão espiritual, né? Isso mesmo. Tem esse caráter também espiritual que é muito forte, né? Então, o tio Paulo, né, com a tia Amanda, todo sábado eles faziam culto com os internos, lá na sala de prece, né? E uma hora você tem que conversar com a Zezé, com a Olívia, né? Eu tenho um carinho imenso por elas. E a Zezé, elas contam muita história. E uma vez o tio Paulo conversando com eles, né? E ele perguntou qual que é a chave da felicidade. Ele perguntou? Perguntou para as crianças, né? E aí, lá no fundo, a Zezé falou baixinho, a chave da cozinha. E ele queria, né, trabalhar a questão da importância da disciplina, da obediência, né? Porque hoje a gente tem dificuldade nesse sentido, né? Deline, tem uma frase do arcebispo Dom Miguel, que ele diz o seguinte: se você quer conhecer a sociedade, olhe para dentro da família. Você concorda? Concordo plenamente. Por quê? Porque ali, assim, você pode ter dificuldade com seu irmão, mas ele continua sendo seu irmão. Você pode ter dificuldade com seu pai, com a sua mãe, mas ali a família é o nosso cadinho de, vamos falar, de burilamento dos nossos sentimentos. Então é ali que a gente trabalha e nós temos que, né, o respeito, a honra, né, a honestidade, a fraternidade uns com os outros. Tem momentos que a gente tem raiva um do outro? Claro que tem, né? Isso faz parte da nossa vida. Então, por isso da importância da família. Então, nós temos que realmente primar para cada vez fortalecer os laços familiares. E nesses anos todos à frente da instituição, uma coisa que te marcou, tem como compartilhar com a gente? Pegando, são várias, né? Mas uma que me veio, que você me falou ligada a esse assunto, quando nós começamos o trabalho de resgate dos vínculos familiares, aí nós marcamos uma reunião com as mães dos internos dentro da instituição. Lá você vê que tem uma janela grande, né? Aí eu estava lá no refeitório, né, com alguns meninos, aguardando a hora de começar a reunião. E algumas mães foram chegando. E um dos meninos estava atrás de mim. Ele falou: tia, cadê a minha mãe? A minha mãe não veio. Né? Então aquilo me marcou muito. Né? Aí as próximas eu não fiz mais lá. Aí eu fiz lá no centro, no Eurípides Barçanufo. Né? Porque você imagina, né? Ele na expectativa, né, da mãe. Depois ele voltou para a mãe. Deu tudo certo. Outro dia eu passei na porta da casa dele, né? Vi ele, o irmão. Né? Então, assim, isso traz felicidade para a gente. Mas o Ian também passou por dificuldades. Da mesma forma como a família tem aquele filho, né, que a gente... Você dá o exemplo, você procura fazer de tudo para seguir o caminho do bem e, às vezes, esse filho não segue, né? Então, a instituição não é diferente. Né? Passou por dificuldades financeiras, né? Passou, né? E, assim, as crianças, teve alguns, né, que realmente estão em situações difíceis, tá? Muita criança, você já pegou casos, assim, de crianças que foram abusadas e... Já peguei. E aí tem que comunicar órgãos competentes. É uma situação complicada, né, Deline? E uma outra que me marcou muito, sabe, assim, aí eu tive a ajuda do meu companheiro Eduardo. Tinha 2 meninos
que, na minha busca, né, dos vínculos familiares, eu descobri que a mãe trabalhava num prostíbulo. Então, eu fui ao prostíbulo, né? Eduardo foi comigo, depois aqui em Rio Verde, uma vez a Zezé também foi comigo, fui em Maurilândia. E nós tentamos, como ela ficava mais em Maurilândia, a gente teve ajuda na época do prefeito, ele doou uma casa, e essas crianças voltaram até morar com a mãe. Depois ela ficou doente, veio a falecer, e eles ficaram com os tios e com uma irmã lá em Maurilândia. Mas o que me chamou a atenção foi a ajuda das mulheres onde a mãe trabalhava. Então, assim, às vezes a gente precisa se vigiar muito, por isso que a educação, né? A gente tem que estar atento à questão do não julgar. Porque às vezes você tem as coisas com facilidade, é fácil você falar do outro, né? Ah, podia ter feito outro serviço, por que não fez tal coisa? Né? Então, eu fiquei impressionada, sabe? Vamos falar assim, do apoio que elas deram para que ela pudesse receber os filhos de volta. Uma história bonita, né? É. Marca a gente. Uhum. Dando um 360 graus aqui. Vamos lá, Nissim. Vamos falar do imposto de renda que está na época agora. Acho que é uma forma aí da gente... Eu trouxe aqui, Nilson. Já que o produtor rural de Rio Verde vai ter que pagar imposto de renda, que repasse 3% para o Ian. Isso. Nós vamos estar colocando aqui no vídeo, né? O PIX, o CNPJ da instituição. Então, para quem quiser contribuir, vai poder contribuir, destinando 3%, não vai mudar nada o valor. É importante cada um falar com o seu contador, né? Para ele fazer conforme a exigência legal, mas é 3% em cima do imposto de renda devido. Aí ele vai para o fundo da criança e do adolescente e ele pode fazer a doação casada. Vamos supor, ele tem já um vínculo com uma instituição. Ele fala, não, eu vou doar para o fundo, mas eu quero que parte vai realmente para os projetos que já são chancelados e aprovados pelo Conselho. Ou ele faz de forma informal, não, eu quero doar para o fundo e todas as instituições vão receber da nossa cidade. Eu acho que é importante, já que não vai custar nada, se vai para o governo, vai para a instituição, né? Que fique aqui. Determine alguma coisa para a instituição que está fazendo um bom trabalho. Delino, o papo é ligeiro. Queria só uma conclusão. O Ian em 2026 faz 70 anos. Isso. O que esperar dos próximos 70 anos para o Ian? Olha, eu amo aquela casa, né? E eu tenho certeza, né, que como já tem novas pessoas já à frente, outras vão surgir, porque o propósito é maior. O Ian não é de uma família, sabe? O Ian é da comunidade. E lá nós temos que agradecer, porque lá a gente tem a oportunidade de aprender a servir. A gente tem a oportunidade de trabalhar em nós também, os nossos sentimentos, viver outras realidades fora do nosso lar. Então, eu vejo com grande alegria que ele vai, como aconteceu, dele ter que mudar, né? Ele deixou de ser, né, um internato, um orfanato, e hoje trabalha na área da assistência e da educação, com o apoio da comunidade, porque nós temos que estar atentos a essas modificações na área da informática, né? E tem que estar conectado ao que está acontecendo. Isso. Não adianta. Mas eu vejo com bons olhos, assim. Deline, acho que eu nunca falei isso, mas você remete uma paz para a gente que está aqui do outro lado. Não sei se o pessoal está sentindo essa mesma paz. Eu agradeço. Agradeço a presença sua aqui no Papo Ligeiro. E como é de praxe, tem uma lembrança. Nossa, mas que maravilha, gente. Eu agradeço muito, viu? Tá, muito obrigada. E eu te agradeço aí do fundo do coração estar aqui com a gente. Ok. E eu quero aproveitar para você, já conhece, mas os demais às vezes não conhecem, né? A Florzinha ali conhece. Para ir lá visitar o Ian, conhecer, ajudar a fazer a sopa, cortar uma cebola, né, Sim? A sopa é que dia? No sábado? É no sábado, né? Cortar uma cebolinha, faz bem pra gente, né? Não custa nada, custa né? Custa nada. E aí começar a ter esse olhar para essas outras dificuldades que eu te falo. Porque você doar uma sopa é bom, mas você trabalhar com outras dificuldades emocionais, aí você vê que a gente precisa se preparar realmente e ser grata a Deus por tudo. E você passa a olhar a sua vida de forma diferente. Sim, isso mesmo.
Pessoal, mas antes da gente terminar, eu queria falar aqui do livro Ian, Uma História Construída a Várias Mãos, do Watson Rogério de Azevedo. É um livro que conta toda a história do Ian, do Instituto de Assistência a Menores, um livro muito bom, né? Consegue comprar lá na própria instituição, né, Adeline? E ele está agora, nós estamos preparando para digitalizar ele, tá? E o Watson teve fazendo uma visita ao Ian. Eu acredito que a Selminha conseguiu sensibilizá-lo, ele tem também um amor pela casa, de escrever outro livro, mas é importante, né? Eu brinquei com o pessoal aqui que eu sou do Rio Verde da Abóbora, então a gente tem que valorizar a nossa abóbora, né? Então, o Papo Ligeiro é das abóboras também. Então, você tem que olhar aí no final do livro, né, quantas famílias rioverdenses que contribuíram para essa obra. Quando o Ian fez 50 anos, não, quando lançou esse livro, nós convidamos várias, todos, sabe, representantes, assim, ou familiar, para ir lá no Ian, para conhecer. Porque a pessoa, às vezes, faz a doação despreocupada. Tanto que é gostoso, né, você doar, depois você ir lá e ver, poxa vida. O que foi feito? Olha só, né? Uma pequena grãozinho de areia transformou nesse prédio tão imenso. Então é isso aí, pessoal. O livro tem lá no Instituto. Quem quiser ir lá, ter a curiosidade, é um livro de leitura muito fácil. É, muito, né? Mesmo. Muito gostoso. Umas histórias boas. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!